Vai entrar? Ó, já entrou em live. 1 minuto, 1 segundo, já foi. Agora estamos ao vivo no Facebook da KT Soluções. Sejam todos bem-vindas. Bem-vindas primeiro, né? E todas as pessoas que nos assistem também, bem-vindos. Mais uma noite de quarta-feira que é tão esperada por nós, né, Vivi? Para a gente poder fazer um bate-papo especial que a gente tem buscado aí, não só mostrar o nosso trabalho, um pouco do que a gente vem sentindo ao longo dessa pandemia. Foi assim que nasceu a Elas Conversam, foi de um bate-papo entre nós, já estava rendendo bastante no WhatsApp. A gente falou, por que não, né? De repente tem outras pessoas com os mesmos sentimentos ou também querendo ver que tem gente que está com a mesma sensação e a gente pode trocar um pouco disso, ampliar nossas janelas. E assim começaram Elas Conversam. E agora a gente tem recebido pessoas especiais, a gente dá preferência por mulheres maravilhosas que vêm contribuir um pouquinho com as nossas falas, vêm trazer um pouco do seu conhecimento, experiência. E já viram aí que tem novidade, KT Soluções já está na área. Logo, logo vocês vão entender melhor o que aconteceu. Mas, como a gente brinca aqui em casa, somos escoteiros, tá, Verônica? Escoteiro aprende fazendo. Então, a gente vai... A vida é assim, né? A gente, às vezes, não dá nem tempo de parar direito o carro para trocar a roda, a gente já vai fazendo coisas, mudando os planos. E o ano de 2020 trouxe com muitos planos. Então, sejam todos bem-vindos. A Vivi vai falar um pouquinho, a gente já te entrega a palavra, tá, Verônica? Tá bem. Oi, boa noite. Tudo bem, gurias? Camila, tudo bem? Verônica, muito obrigada por ter aceito. Eu sei o quanto a tua agenda, pelo que tu fala, está corrida. É uma honra conseguir uma brecha na tua agenda e tu poder vir compartilhar conosco um pouco da tua história. Para quem não me conhece, eu sou a Viviane Atarão, moro em Caxias do Sul, sou gestora de negócios na área comunicação impressa, que é uma gráfica, onde eu e meu marido tocamos esse negócio. Ele já é da área de criação há mais de 25 anos. E eu, a vida inteira, trabalhei para outras empresas, 10 anos de RBS, onde eu conheci a Camila, esse presente na minha vida. Nós tivemos a graça divina de ter um dos nossos filhos que nasceram no mesmo dia, a gente brinca que são irmãos do mesmo dia. Exato. Então, sempre procurou cultivar essa amizade. Eu sou formada em gestão de pessoas, sou especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas. Depois que eu saí da RBS, eu ganhei o mundo, fui para seguros de vida, numa multinacional, depois fui para importadora, atendi o norte e nordeste do Brasil, trabalhei no projeto da pandemia, e aí chegamos à conclusão de que eu precisava perder o medo do empreendedorismo. As pessoas diziam para mim que eu podia, mas eu não acreditava que eu poderia assumir essa responsabilidade. Então, a gente conversando, eu e a Camila trocando, ela me ensinou que a vida inteira, fez eu despertar para isso, que a vida inteira a gente empreende em alguma coisa, né? A gente empreende na hora de fazer uma faculdade, de assumir um relacionamento, empreende em ter filhos, empreende em mudar de cidade, eu que sou campeã de mudar de cidade. O meu pai diz que eu sou a mais louquinha da família, que quando vê eu tô morando numa cidade diferente. Mas, pelo visto, criei raízes em Caxias, já faz 10 anos que a gente veio para essa cidade, que eu adotei, amo de paixão. Então, eu resolvi assumir essa responsabilidade junto com meu esposo, assumi o comercial da nossa empresa. Tive o prazer de conhecer a Verônica e o Carlos através de uma empresa que eu prestei serviço, na empresa que eles têm, a loja, que ela vai falar um pouquinho sobre isso. E acabei trazendo eles para a nossa gráfica, onde a gente estendeu o relacionamento, e eu sou muito grata pela confiança que vocês têm depositado, porque isso é uma responsabilidade, a gente firmar um laço com o cliente, né? O cliente depositar essa confiança para que a gente possa desenvolver trabalhos para eles. E quando eu e a Verônica nos conhecemos, que ela começou a falar um pouquinho da história dela e eu um pouquinho, na hora me deu estalos, Verônica, a gente tem uma live de mulheres empreendedoras.
E nessa pandemia, a gente conversa demais. E se tu pudesse vir conversar com a gente, na hora ela disse, claro que sim. Então, assim, é hoje o dia tão esperado. A nossa live está sendo presenteada cada vez mais por pessoas incríveis para compartilhar esse momento com a gente. Nós estamos muito felizes de abrir essas janelas para que outras pessoas também possam conhecer o nosso projeto e o de vocês. A casa é tua, sinta-se à vontade. Conte um pouquinho para nós do que vocês fazem, quem é a Verônica, e a gente vai curtir junto e tem muitas perguntas para a gente fazer. Muito obrigada, então, pelo convite. Eu fico super feliz de estar aqui com vocês, né, nessa noite, da gente poder conversar um pouquinho, né, eu acho, sobre... primeiro, esse momento que a gente vem atravessando, né, esse momento, assim, de mudanças, de transformação. Aliado a tudo isso, eu digo que o que a gente vai conversar aqui, eu vou me apresentar, né, como médica, como empresária, como atleta, como um pouquinho de tudo que eu sou, porque eu sou um pouquinho disso tudo mesmo, Isso. né? Muitos papéis, né, Verônica? Muitos papéis, a gente né? brinca quando a gente vai fazer a live, a gente faz um stalk na vida das pessoas, sabe? Aí eu falei, não, mas olha aqui, ela também se encaixa no mãe empreendedora, que ela tem a PUP e a GP, tá só um pouquinho. Não, tem mais duas, tem a Vicky e a Tem mais Meg, tá? Olha Isso, só, são quatro. Né? Então, assim, realmente, eu digo que esse ano, assim como para vocês foi o nascimento, né, desse canal, dessa forma de comunicação, eu esse ano, então, dia 12, agora de dezembro, completo 11 anos, então, de médica, né, e depois que eu fiz, então, medicina, eu optei por fazer minha especialização em psiquiatria, né, então fui buscar a especialização, depois fiz outras especializações também, então em psiquiatria da infância e adolescência, né, em psicoterapia cognitivo-comportamental da infância e adolescência também, eu tenho um trabalho bem focado, né, além da minha demanda de adultos, no trabalho de infância, né, então isso tudo me fez também com que eu pudesse voltar o meu olhar para a gente pensar numa questão de mundo, né? E do que a gente espera do mundo para as próximas gerações. E uma coisa que eu sempre falo, né, aqui para os meus pacientes, para quem me conhece, a gente precisa ser exemplo, né? Então, de nada adianta eu falar o seguinte para os meus pacientes: olha só, não fuma, não bebe, se eu faço o contrário, né? Olha, tu tem que praticar atividade física é bom, atividade física vai fazer com que o teu organismo libere endorfina, tu vais conseguir, né, te sentir muito melhor, vai te trazer a sensação de bem-estar, né, isso vai melhorar toda a tua condição mental e física, se eu não dou exemplo, né? E como a Viviane comentou, a minha agenda realmente ela é muito apertada, tá? Muito apertada. E em meio a isso tudo, eu busco estar colocando, sim, né, a atividade física na minha vida, né? Tá buscando formas de oferecer, né, para quem busca o tratamento comigo, um olhar diferente, um olhar de cuidado que eu digo não só como ser humano, e sim como planeta também, né? Porque a gente se cuidando, a gente vai estar cuidando do outro, a gente vai estar cuidando do planeta. Então, assim, em cima de tudo isso, desse olhar, e de um desafio meu pessoal, né, porque eu sempre conto a minha história, as pessoas dão risada, né, mas eu não sou corredora, né, assim, eu não nasci corredora. Eu lancei um desafio de vida porque eu era uma pessoa que não corria uma quadra, né, e ano passado, eu e a minha família fizemos, então, uma viagem para o Chile, e nessa viagem, o avião cheio de pessoas indo correr a maratona do Chile, né? E todo mundo me perguntando, tu vais correr a maratona do Chile, tu vais correr a maratona e tal? Eu digo, não, né? Olha, eu não corro uma quadra, que sabe, vou correr 42, 195 quilômetros, né? Não. Então, mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu disse, nossa, pessoas assim, normais, gente, como a gente, né, indo correr 42 quilômetros e tal, né, ok.
Aí voltei para cá e fui convidada para a reinauguração da academia, onde eu frequentei há muitos anos, né? E eu tinha dado um tempo, porque afinal de contas minha vida é sempre muito corrida, muito agitada, né? Aí, e era numa segunda-feira. Eu disse, ótimo, vou ir, né? Vou ir, reencontrar as pessoas que eu gosto, né? Aí fui e a minha personal disse assim, olha, Verônica, o que tu acha de voltar e tal? Eu disse, não sei, sabe que é bem apertado, outra vez eu mais faltava do que vinha, né? Mas eu disse, olha, eu até retorno com uma condição, se tu me transformar numa corredora, né? Mas, topo! Pode vir aí, a gente vai fazer tua avaliação, né? A gente vai... vou começar a te treinar para a gente poder te transformar nisso que tu quer. Ok. Então foi, né? Comecei todo o meu treinamento de academia. E aí, olha só uma coisa interessante, né? Eu nunca mais soltei academia, assim. Eu só deixo de se realmente eu tenho uma questão minha. Às vezes é um congresso, uma situação que realmente eu não consigo, mas eu recupero a aula depois, tá? Porque isso entrou como um propósito para mim, né? Na verdade, a tua motivação ficou tão grande que faltar é quase inegociável. É inegociável, porque isso não... E isso para mim não pode acontecer, porque esse é o momento que eu tenho para minha saúde, né? É um momento para eu estar vivenciando algo que é bacana, que é bom e que assim, e eu sei que eu levo isso para as outras pessoas, né? No meu trabalho, no meu dia a dia. Então, assim, e aí tudo começou, entrei para um grupo de corrida, né? Comecei então a conviver mais com esse mundo da corrida e tudo mais, até que então, no início desse ano, eu e o meu marido decidimos então abrir uma loja, né? Só de artigos de running, então de corrida, né? Para as pessoas. Então, assim, daquilo que veio, né, de um conceito de saúde, de exemplo, né, depois isso evoluindo para um desafio de vida pessoal meu, hoje acabou se transformando também num negócio, né? Mas um negócio que eu sempre digo, a minha loja ela não vende tênis, né? A minha loja proporciona saúde e bem-estar, porque junto com um tênis, né? Quando você vai comprar um tênis e o melhor tênis, o tênis ideal para você, porque você tem que correr feliz, né? Sim. Você tem que fazer a sua atividade física bem. A gente está trazendo, a gente sabe a oportunidade das pessoas modificarem hábitos, né? Das pessoas estarem trazendo alegria, motivação para suas vidas, estarem trazendo um desafio pessoal, né? Daqui a pouco como eu, conhecendo outras pessoas, socializando, né? Então, eu digo assim que o esporte ele não vem sozinho, ele vem sempre para quem se permitir, né? Agregando muitas coisas bem positivas, né? Sim. Que coisa, né? A Vivi travou aqui, vamos ver se ela volta. Ó, tá aí. A gente passou por uma oportunidade, eu não sei se a Vivi chegou, acho que não chegou a pegar. Quando eu estava no multiplicador de treinamento na RBS, a empresa resolveu patrocinar forte a Maratona de Porto Alegre e ela pagou uma assessoria de esportiva para os funcionários que quisessem defender lá, vestir a camisa da empresa. E eu estava que nem... O valor era a mesma coisa assim, tipo, eu não corria, sei lá, daqui até a esquina, assim, eu já chegava lá com a mão no joelho, falta de ar e tal, né? Sempre tive dificuldade. E aí a professora falou assim, não, mas daqui até o dia da prova, pelo menos os 5 quilômetros a gente garante que tu vai fazer super bem. E aquilo foi, eu cheguei a evoluir até 20 quilômetros, né? Daí, por outros motivos, acabei parando, assim, de fazer o treino, aquele frequente da rotina, que é maravilhoso. Mas eu adoro, acho que é uma sensação de liberdade incrível, acho que é um dos esportes que mais dá isso, assim, de encher a gente de liberdade, assim, de saúde mesmo. E é algo que depende só da gente, né? E não é um esporte que eu fico na dependência de formar um grupo, né? Eu tenho um horário, não, né? Eu posso sair no horário que
for melhor para mim. Eu não preciso ter equipamentos, né? Não, basta calçar um par de tênis, né? Ter boa vontade, tudo isso. Então, assim, eu digo que a prática desse esporte não é uma prática que vai, né, exigir da gente um investimento muito alto. Claro, depois que se entra no mundo profissional, né, que se conhece muito mais, a gente tem o desejo de adquirir algo melhor, né, de ter coisas assim que vão melhorar a nossa performance e tudo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu digo assim que é um esporte tão bom, tão barato e que a gente pode fazer em qualquer lugar. Né? É verdade, é verdade. Tu sabe, Verônica, que até a primeira pergunta que a gente tinha pensado era sobre o porquê da psiquiatria, né? Normalmente, eu trabalho com gestão de resultados, a gente trabalha com o problema das empresas, o problema das pessoas de alguma forma, né? E às vezes você, mas o que isso só é um problema, né? E a psiquiatria é um pouco disso, assim, traz talvez um lado que não é o mais legal, o mais que as pessoas têm mais vontade de falar sobre ele. Como é que é isso para ti? Assim, já são 11 anos já da medicina, né? Como é que é isso para ti? Fala para gente. Então, eu digo que assim, ó, é que as pessoas só pensam assim, quando se chega ao consultório, só o problema, né? Mas eu digo assim, depois que a gente devolve para o paciente qualidade de vida, depois que a gente às vezes devolve a vida para as pessoas e para as famílias, porque uma doença mental ela não afeta unicamente o indivíduo, né? Ela afeta quem convive, ela afeta muitas vezes a pessoa no ambiente de trabalho, na sua família, no seu grupo social. Então eu digo que assim, quando a gente consegue melhorar alguém, o retorno que a gente tem é algo que não tem preço, né? Então, assim, as pessoas pensam, como é que tu consegue só trabalhar com o problema dos outros, escutando o problema o dia inteiro, né? E tudo mais. Eu digo, gente, a minha vida, ela não é só isso, né? Às vezes a pessoa, ela vai vir naquele primeiro momento, sim, né? Com uma carga emocional muito grande, às vezes uma carga de problemas muito grande, mas assim, cada passo que a gente dá, né? E cada melhora que a gente acompanha ao longo da vida das pessoas é algo fantástico, né? E eu digo assim, poder estar presente, participando de às vezes mudanças que é de 8 para 80, são coisas muito boas e muito significativas, né? Então, realmente a minha especialidade, ela não é tão ruim assim quanto as pessoas pensam, né? Porque, claro, quando a pessoa chega naquele momento que não é bom... É porque no primeiro momento, as pessoas... Pode falar. Estamos te ouvindo, Vivi. No primeiro momento, existe um choque, eu acredito, na vida das pessoas, né? Tá me ouvindo bem? Sim. Eu voltei. Porque isso é de muitos anos, né? Por mais que se tenha acontecido uma evolução nessas quebra de paradigmas dos acompanhamentos com especialistas mentais, os problemas neurológicos, emocionais, muitas vezes a pessoa... É muito mais fácil a pessoa escutar, vai para um psicólogo, mas é um choque muito grande quando se diz a palavra psiquiatra, né? Tem aquele estigma de muitos anos que o psiquiatra só lidava com a pessoa louca, que a pessoa tinha que ser internada. E essa mudança de tratamento, a gente perceber hoje em dia o quanto o papel é fundamental. E eu tenho certeza absoluta o quanto a tua responsabilidade das pessoas agora no período de pandemia, isso que a gente quer que eu fale também um pouquinho disso, sobre a saúde mental, sobre esse período tão forte, porque a nossa geração nenhuma viveu uma pandemia, né? Quizás os nossos avós podem ter ouvido resquícios, ou bisavós podem ter ouvido histórias da grande pandemia que houve, né? E as pessoas poderem hoje, e tu como profissional da área, a pessoa chega contigo, ela muitas vezes não tem perspectiva nenhuma, ela não tem nenhuma positiva, ela não consegue ver o outro lado, ela não consegue ver possibilidade. E quando tu consegue soltar o primeiro fiozinho, né, Verônica, o primeiro nozinho, desatar
quando ela consegue ver brilho, possibilidade, alternativa, se agarra, vira uma dependência química somente, né? Tu é a força. E muitas vezes, e isso pouco eu conheço, que meu sonho sempre foi fazer psicologia, né? Fiz 3 vestibulares para psicologia para eu poder atuar nessa questão, ajudar pessoas mesmo, diferente, claro, da tua área. Mas a pessoa poder hoje se assegurar em alguém o ser humano é assim, né? Ele tem um motivo e um momento. A gente sempre coloca na nossa vida empecilhos. A gente acha que não pode ir além. A gente coloca uma entrave. Quando a gente se conhece, eu falei que eu parei de correr por causa do rompimento do ligamento do pé, né? E aí, conversando contigo, conversando com amigos que eu reencontrei, voltei a treinar, mas caminhar. Então, eu caminho faz 1 mês agora, essa semana, que foram incentivadores, pessoas assim, que como tu surgiu na minha vida, que me encorajaram a voltar. Porque eu fui fazer yoga para fortalecer o tendão e poder mais tarde voltar. E essa questão toda que eu quero falar do teu acompanhamento com as pessoas, que eu quero que tu traga um pouco. Como é que tem sido nesse desafio grande da pandemia, né? Os entraves, as dificuldades, as resistências do início, e como é que as pessoas hoje estão vivendo? O que mais tu percebe? Que não só pessoas que tenham problemas de nascimento, porque às vezes a pessoa, o que vive hoje emocional, tu vai descobrir ao longo do tratamento que foi algo lá no nascimento, no desenvolvimento, uma coisa que aconteceu, né? O que mais tem pego aí, tem causado nesse período de pandemia que tu tem observado? Bom, então assim, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente desestigmatizar é a questão do psiquiatra ser médico de louco, tá? Eu digo que hoje o psiquiatra é o médico da qualidade de vida, tá? E do nosso bem-estar emocional. Porque assim, cada vez mais a gente tem visto, né, as pessoas adoecendo, né, mentalmente, e eu digo assim, quando a mente não consegue mais contornar, o corpo sofre, tá? Aí começa a consultar com um especialista, com outro especialista, com outro especialista, né? Quando na verdade não conseguiu escutar, né, o que a sua emoção ela estava querendo dizer. Então eu digo assim, que médico de louco eu não sou, né? Eu atendo pessoas que têm dificuldades, que não conseguem lidar com as suas emoções, né? Que sim, tem problemas como uma depressão, como uma ansiedade, né? Como problemas de sono, como transtornos alimentares, né? Crianças que têm dificuldades na questão de aprendizado, né? Então, assim, a gente tem tanta coisa que eu digo assim, o médico de louco, ele não casa mais, sabe? É feio, né? Mas as pessoas ainda muitas vezes chegam aqui no consultório, verdade. né? Olha só, eu tô vindo num psiquiatra, eu digo, olha, fica tranquilo, tá tudo certo, no final tu me conta como é estar numa consulta psiquiátrica se é exatamente aquilo tudo que tu imaginou, né? Então a gente já começa dessa maneira. Tem que desconstruir, né, Verônica, essa imagem que se vê. Na verdade, no modo geral, ir ao médico parece uma coisa ruim, né? Eu aprendi há algum tempo que quando a gente faz o trabalho de prevenção, a gente não precisa usar algumas áreas da medicina, mas a gente usa outras, né? Então, saber usar esse momento e quebrar esses... reconstruir tudo isso é legal, né? E uma coisa que os pacientes falam muito, eu achei que ia encontrar uma pessoa aqui mais velha, de óculos e tal. Eu digo, gente, esquece isso, né? Para eu chegar lá mais velha e tal, ainda vai demorar um bom tempo, né? Para vocês encontrarem essa pessoa aí, né? Então... a gente vai quebrando, né, esse primeiro contato, porque realmente as pessoas vêm muito carregadas de preconceito. E assim, e principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, assim, né, é um momento que eu digo que ele está muito dicotômico, né, entre a gente está vendo o tudo
né? Então as pessoas ainda muita gente se cuidando, muita gente sem sair de casa, muita gente ainda vivendo, né? Aquela coisa de e se eu me contaminar, e se acontecer alguma coisa, e se alguém da minha família morrer, né? E se eu for responsável. Então, assim, ainda muito esse medo que ele tem gerado, sim. A gente tem visto quadros de transtorno de ansiedade, de pânico, né? Os transtornos de estresse agudo ou de estresse pós-traumático que a gente vai vivenciar muito daqui para frente, tá? E ao mesmo tempo os quadros, então, depressivos causados, sim, pelo isolamento, né? E eu digo assim que dois públicos que estão sendo muito afetados é o público de crianças e de idosos, né? Por quê? Dos idosos impediram eles de ir e vir, né? Então não pode mais ir ao banco, não pode mais ir ao mercado, não pode mais fazer um monte de coisa, tem que ficar trancado dentro de casa, né? E as crianças tiraram delas, então, a convivência com os colegas, a possibilidade de estar no ambiente escolar, né? De estar aprendendo e tudo mais. Aí a gente vai entrar de novo num outro questionamento, né? Isso é saudável ou não é saudável? Né? Vamos colocar isso numa balança, porque eu digo assim, para tudo existem os dois lados. Verônica, o que tu indica? Meu filho volta para a escola, não volta, né? Vamos Te liberar. falei disso, né? O grupo das mães é que todo mundo, o Brasil inteiro, tem muitas realidades. A primeira coisa é eu deixo, não quero, eu quero, não vou. Eu quero que meu filho vá, mas eu tenho medo, eu não sei se eu devo para lá ou devo para cá. Uhum. E aí, Verônica, o que tu diz para esse povo aí? Conta para nós. Eu não tenho fórmula mágica, né? Então, assim, ó, uma coisa que eu acho super importante, cada um vai ter que avaliar a sua realidade, né? Eu tenho crianças, assim, que foram muito beneficiadas do retorno ao ambiente escolar, né? O sofrimento de estar dentro de casa, o sofrimento com a dificuldade dessa adaptação do modelo, né, de ensino à distância, porque, assim, o que acontece? Eu não sei pessoas de quantos lugares estão aqui nos assistindo, né, mas eu vou falar da nossa realidade aqui, Rio Grande do Sul, e vou falar, então, da nossa realidade ensino público e ensino privado. Rio Grande do Sul, ensino privado, o que nós tivemos? Desde escolas que optaram por fazer, então, um modelo de aula à distância, né, com algumas aulas, então, postadas, professores gravando aula, mas depois podendo ser assistido em qualquer momento, até outros modelos de escola que fizeram, então, com que se cumprisse realmente o cronograma e o horário escolar, né? Mas aí também dentro de casa. Agora, algumas fizeram um retorno, então, parcial. Algumas permitiram que alguns alunos retornassem, outros pudessem continuar com o ensino remoto. E a outra realidade que nós temos, então, que é do serviço público, né? Do ensino público, que então dividido, né, o Estado com a questão da plataforma, onde só são postados, então, trabalhos, né, e os alunos retornam os trabalhos nessa plataforma, e as escolas municipais, ao menos eu estou falando aqui da minha realidade Serra Gaúcha, de que então não se usa a plataforma e se tem feito contato, então, muitas vezes via WhatsApp com os pais, né, ou os pais vão até a escola, retiram o material. Então, vejam, a gente tem uma confusão ali muito grande e a gente não chegou num consenso. E aquilo que eu falo, assim, né? Esse ano escolar, ele vai gerar um abismo muito grande na questão de aprendizado das crianças, porque a gente tem crianças que têm um potencial muito grande, que conseguem, né, sozinhas aprender e tudo mais, e que foram muito beneficiadas com, né, esse modelo de ensino, né, à distância. Mas a gente tem outras crianças, e eu falo principalmente dos anos iniciais, né, que, gente, a alfabetização é fundamental, sabe? A gente precisa ter o nosso professor. E uma coisa que eu sempre falo, né,
o professor, mesmo estando presente muitas vezes, né, ainda assim para algumas crianças é difícil. Então imagina, né, a gente tem esse período inicial aí de alfabetização, sem presença de professor e tudo mais. Vai ter crianças que vai ter sucesso, mas a gente sabe que a maioria vai sofrer A maioria muito grande, né? A gente percebeu, até como foi uma das conversas que a gente fez muito, eu e a Vivi, que a gente não estava preparado para dar aula para os nossos filhos, entende? Mas eu, apesar não tem que estar, né? Por exemplo, eu fiz magistério, mas alguns bons anos atrás, eu não segui a profissão por algum bom motivo, né? Mas eu sempre trabalhei muito nessa área de educação, mas eu saí lá em 2001, eu optei por não manter o magistério e seguir para outras áreas. E mesmo com essa bagagem, eu senti muita dificuldade, porque, como tu falou, o professor é o professor, né? Eu sei que a gente ainda tem muito que evoluir no reconhecimento ao professor ainda no nosso país, mas a criança, o aluno, seja ele adulto ou criança ou adolescente, ainda tem aquela figura de hierarquia do professor, que ele traz alguma coisa diferente. Normalmente os professores criam ali o seu relacionamento, e esse relacionamento constrói, né? Essa foi a grande perda, eu acho, que do presencial e do dia a dia. A nossa experiência aqui em casa é aula rotina, segunda a sexta, todos os dias, abre a janela, tem que abrir a câmera, tem que estar ali, a professora está ali, presencial, fala, responde. A gente tem certeza que teve alguma perda, mas muito menor do que outras crianças que não tiveram essa mesma ferramenta. E assim, a perda, talvez dentro da tua casa, né, ela tenha sido muito pequena nesse sentido de aprendizado. Mas agora vamos falar de laços sociais, tá? Porque assim, ó, o ser humano é um ser social. Nenhum ser humano consegue sobreviver sozinho, tá? E o que a gente tem visto, assim, eu acho que com a pandemia veio para mostrar isso muito forte, né? Do quanto, assim, a gente precisa do outro, do quanto faz falta um abraço, do quanto faz falta a gente poder estar reunido, né, com as pessoas que a gente gosta, sentado numa mesa, num final de semana, do quanto é bom a gente estar com amigos, né? Então, agora imagina as crianças com essa coisa do brincar, que eu digo assim, né? Hoje em dia o eletrônico, mas vejam só o quanto as crianças estão sentindo falta dos amigos, né? De estar, às vezes, né? Eles trazem para mim o seguinte: realmente eu tô cansado já de jogar videogame, porque é o dia todo jogando videogame, né? Eu queria muito estar lá correndo no pátio. Sabe a prof? Às vezes ela é chata, ela cobra da gente, mas eu tô morrendo de saudades dela, porque era tão bom ir para a escola, né? Eles trazem isso. Então vejam assim, né? O quão importante é a relação humana, a relação entre as pessoas, e o quanto, assim, ó, gente, um celular nunca vai substituir alguém. E o quanto a gente tá vendo, assim, agora eu vou entrar dentro da fase de adolescência, né? O quanto os adolescentes estão vazios hoje em dia, né? Eu tenho 1 milhão de amigos, sim, na internet, gente. Eu não tenho tanto amigo assim, né? Em Facebook, Instagram, tudo isso, até porque a minha vida é uma vida real, tá? É isso que eu falei para vocês, né? Eu tô aqui no consultório, depois eu tô lá na academia treinando, depois eu tô fazendo meu treino de corrida, e eu tô na loja, e eu tenho as minhas cachorrinhas, eu tenho um monte de coisa que, assim, eu não tenho tempo para viver uma vida de mentira, uma vida que o Facebook e o Instagram tá dizendo que eu tenho que viver, né? Então, assim, e isso é super importante, assim, né? Pais que estão assistindo, né? Vejam, olhem para os seus filhos, tirem os seus filhos de dentro de casa, limitem o uso de celular, né? Olhar o celular do seu filho não é invadir a privacidade dele, muito pelo contrário, tá?
Quantos pais conseguiram salvar os seus filhos de suicídio por terem visto o celular? Acreditem, gente, isso é o meu dia a dia, tá? De pais que vêm aqui, né, me mostram mensagem, celular dos filhos, olha só, o que está aparecendo aqui, uma coisa que meu filho nunca conseguiu expressar, uma coisa que meu filho nunca conseguiu falar, e que eu tô vendo agora e eu estou apavorado, né? Então, assim, eu acho que isso tudo que a gente está usando, sim, uma ferramenta que hoje é o Facebook, que eu acho. Oi, voltou. Caiu. Voltou. Oi. Tá aí, estamos te ouvindo. Tá ouvindo a gente, Oi. Verônica? Estamos aqui. Estamos te ouvindo. Parou. Daqui a pouco ela vem. A minha internet está trancando muito também. Acho que é porque tá armando um temporal para cá. Semana passada foi aí. A serra tá com temporal. Se bem que aqui fez vento mais cedo, mas agora tá tranquilo. Mas tá um temporal bem feio aqui, não sei se bem feio, Então é isso, faz parte. Faz parte. Então é isso que eu digo, né? Assim, pais, cuidem dos seus filhos, né? Olhem o que os filhos de vocês têm no quarto deles, né? Estejam presentes, conversem, usem mais o tempo em família e menos o celular, né? Hoje em dia as famílias se comunicam tudo por WhatsApp, né? Se duvidar, estão jantando. É verdade, é verdade. Piscou, acho que a luz lá. Eu vivo duas realidades aqui em casa, são dois. Tá piscando lá, deve estar chovendo já mais. Piscou a luz aí, Verônica. Tá tendo queda de luz aqui. A Vivi ia falar da realidade dela tendo né? um adolescente adulto, né? Eu tenho 10 anos de diferença entre os meus dois filhos, né? O Kaique tem 9, a Verônica já conheceu os dois, e o Cauê tem 19. A Verônica, será que tá nos ouvindo? Não sei, para mim ela tá parada. Vamos ver. Para mim também. Caiu. Lá vem ela. E eu também fui pro salão. Voltou? Oi? Tá. Oi. Vamos lá. Oi. Oi. Eu tava dizendo, dois filhos, né, Verônica? Tu já conheceu os dois, o Kaique tem 9 e o Cauê tem 19. Então eu vivo duas realidades completamente diferentes. Ambos estudam em colégios estaduais e o Kaique são os pequenos, no terceiro ano. Eles recebem o conteúdo via uma plataforma e não tem acompanhamento com o professor, nem por web, eles não têm. A gente recebe atividade, faz e manda para os professores, tem a semana para fazer. Esse ano acrescentou algumas disciplinas que não tinham, o terceiro ano já começa a vir coisas diferentes. Tem sido bem difícil para nós, o Kaique tem uma dificuldade na alfabetização. A gente está muito feliz porque ele em casa, eu ajudando ele conforme eu posso, ele evoluiu muito, ele despertou realmente para a leitura agora. E teve um texto que ele leu, que o professor mandou, que era um menino que não enxergava. Então, ao longo da leitura, a gente foi percebendo que era um menino que não enxergava, porque o menino não sabia ler. A partir do momento que o menino começou a entender a leitura e abrindo os olhinhos dele, é esse mundo que a criança começou a enxergar. Então, a gente fez esse comparativo para ele. E é muito legal ver a descoberta. O Cauê já tem 19 anos. E para ele tem sido muito difícil, porque ele até achou, porque ele trocou de escola, saiu
do 9º ano, foi para o 1º ano, mudou de colégio, mudou turma, mudou todo mundo. Como ele repetiu de ano, ele está numa turma de ainda muito jovens. E ele já tem 19 anos, ele já quer outras coisas, ele já pensa de outro jeito. Então ele pensou, bom, a pandemia tem um lado positivo, não vou precisar ir para dentro da sala de aula. Mas tem sido um desafio muito grande. E para nossa surpresa, quando voltou às aulas opcionais, presenciais para a turma dele na escola que ele está, tinha dias que iam 8 alunos na turma, 6 alunos. Hoje de manhã ele foi para a escola, ele voltou completamente decepcionado. Dentro de toda a escola, que tem mais de 2.500 alunos, era só ele de aluno que existia no turno da manhã. O único aluno que pisou de manhã dentro do colégio foi ele. Então isso é muito difícil também para ele. Ele está se propondo a ir para a escola para tirar as dúvidas e poder criar um pouco de vontade. Eu não proibi ele, porque eu estou vendo a dificuldade que ele está tendo e a angústia que ele passa. Então, o pequeno, em relação ao celular, a gente deu um celular para ele por causa da nossa questão do trabalho, saber se às vezes ele, num intervalo que sai para buscar algum material, e ele mandar alguma mensagem para nós, ele só tem o WhatsApp da família. Ele não tem o WhatsApp de quem ele não conhece, de quem não é nosso ciclo. Ele não tem redes sociais. O Instagram que ele tem é humano, que fez para cuida é humano dele. Porque nós temos muito esse perigo. Só que a gente percebe e a gente tem esse cuidado. Cuido, olho o que ele olha no celular, tento controlar um pouco mais, mas os de 19 anos eu não consigo mais ter acesso. Então isso para nós é angustiante, mas a gente sempre procurou também conversar abertamente de todas as opções, de todas as atitudes que ele toma presencialmente, ou via redes sociais, via grupos de WhatsApp, as consequências que isso vai trazer na vida dele. A gente sempre, desde pequeno, a gente sempre conversa muito abertamente. Eu sempre me orientei com psicopedagogos da escolinha, porque as pessoas, às vezes, na família me criticavam. Viviane, tu dá muita explicação, tu fala muito, Cauê, às vezes se comporta como adulto. Eu disse, cara, o mundo lá fora é muito mais cruel do que as coisas que eu vou dizer para ele dentro de casa, e ninguém vai ter pena dele lá na rua de induzir ele, porque ninguém quer saber a consequência que isso vai fazer na vida dele, né? Até que um dia a psicopedagoga da escola, que eu tive a conversa para ela, tirando essas dúvidas, se ele pergunta, ele quer o entendimento. Se tu encontrar um meio lúdico de contar para ele, de falar para ele, tu vai até o limite do entendimento dele, tu não vai atropelar, tu não vai agredir. Mas isso também, para nós, é uma insegurança, né, Verônica? Porque, graças a Deus, a gente sabe que ele tem amizades boas, de famílias boas, ele não tem grandes amizades, são poucas. Hoje em dia as pessoas, que nem tu falou, vivem nesse mundo de subreal, né? Porque é surreal o negócio que acontece na internet. A exigência que tem de postura, de alegria, de família perfeita, de felicidade. Eu, às vezes, esses tempos eu postei um vídeo, Camila sabe, das dificuldades que eu tenho, muitas vezes, de prospectar um cliente. Eu fiquei 3 meses evitando de entrar numa loja em Caxias, porque eu achava que essa loja não era um perfil que eu pudesse atender dentro da nossa empresa. E eu postei um vídeo sobre isso. Um dia eu criei coragem e eu entrei na loja e estava uma das sócias, para minha surpresa, ela veio me atender, pediu orçamento e o meu celular, pessoas que foram meus vendedores, colegas, que eu fui gerente de equipe comercial, um monte de gente perguntando, como assim tu postou dizendo que tem medo de clientes? Para vocês verem que nós somos rodeados de medos. Nós temos que dar o passo para desmistificar e quebrar esse paradigma que nós criamos. Mas como lidar isso na cabecinha das crianças e dos adolescentes, né, Verônica? Como poder mostrar para eles que todas essas dores que eles tiveram, nós tivemos também na idade deles, que nós vivemos isso. Só que eu não vou conseguir evitar que ele tenha. Mas porque ele é amadurecimento, ele isso aí, e nem deve ser evitado. Gigantesco, né? E nem deve ser evitado, porque eu digo assim, ó, esse é o tipo de frustração que todos nós vamos passar na vida, né? Então, assim, se eu não permito que o meu filho se frustre, né? Seja lá criança, porque ele não vai ganhar o chocolate, entendeu? Hoje vai no mercado, olha,
hoje não tem para ti. A gente vai comprar, sei lá, qualquer outra coisa, fruta, pão, para a família toda, mas hoje o que tu queres tu não vai ter, né? Então, é ir trabalhando isso porque hoje a gente vê o mercado de trabalho padecendo muito. Por quê? Primeiro, eles querem sair ganhando salários maravilhosos, né? Não querem trabalhar assim, não querem cumprir horário de expediente, porque afinal de contas, às 8 horas da manhã eu ainda estou dormindo, gente. Nós escutamos isso, tá? Ah, não, trabalhar esse horário não, porque essa hora eu tô dormindo, né? Então, assim, aí, olha só, fui demitido, não me aceitaram no trabalho, não sei por quê. E aí a gente vê assim, ó, vagas de empregos exatamente para serem ocupadas por esse perfil jovem que não consegue ser ocupadas por quê? Primeiro, não tem comprometimento, né? Segundo, não tem a dedicação, eles não se aprofundam, porque afinal de contas, deixa assim, né? Ai, se alguém falar mal, aí tudo vira aquela, vira aquele mimimi, vira aquela coisa, né? Então, assim, gente, vamos aprender a tolerar a frustração, né? Eu já ouvi muito não, já ouvi muita coisa que eu não gostava, né? Já escutei tanta coisa e vamos lá, é um passo a mais para frente que a gente vai dar, a gente vai aprendendo a ter autoconhecimento, a gente vai aprendendo sabe, aquele medo é a gente que cria, né? E uma coisa que eu sempre falo, principalmente nessa questão de vendas, né? Ou da gente pedir algo, o máximo que a gente vai ouvir é um não. Eu tô preparada para escutar um não? Estou, beleza, mas eu posso escutar um sim também, né? Que foi isso que aconteceu contigo, né, Viviane? De ter chego na loja e as portas, então, terem se abertas de uma forma que tu jamais imaginou. Então, assim, a gente tem que pensar nisso também, né? Coisas que eu sempre falo. Se eu vou fazer alguma solicitação, alguma coisa, eu digo, olha, gente, o máximo que eu vou escutar é um não custa eu perguntar, né? Se acontecer um sim, perfeito. Melhor do que eu não ter perguntado e ter acreditado que aquele não, né, seria a resposta, né? Que ótimo. Verônica, tô adorando aqui, olha. E quantas vezes aproveitando, cliente, na verdade, é uma desculpa, vai lá, Vivi. Né? Eu queria puxar a questão da frustração. Verdade, olha as duas atropelando. Dúvidas, né? Eu tô tentando filtrar. Tu viu por que elas conversam? Sim, entendi. E eu tô aqui no meio. Adoro. Vai, Vivi, vai que depois eu puxo. Não, é que minha internet está travando, é por isso. E ela sai atrasada quando dá um vácuo para mim e eu vou tentar falar. Ela tá trancada para vocês. E quando ela libera, tá em cima de alguma pergunta da Camila. Então eu vou falar. Vou lá, 3, 2, 1. Só para finalizar a questão do cliente e do não, da frustração, né? O não, muitas vezes, ele está mascarado do cliente querer saber mais, ter curiosidade, não estar com paciência, ou não é o momento do cliente. Então, a gente deixar a porta aberta. E o não, muitas vezes, para um adolescente, quando ele tem dentro de uma casa muito simples, não tem limite. Aqui em casa, por exemplo, eles têm até o dia de besteira. Olha os raios, gente. Uau! O Cauê tem 19 anos de idade. Até hoje ele pergunta o que tem na geladeira, se tem um ou se tem dois, se ele pode comer. O Cauê tem 19 anos. Isso, para mim, é a maior prova de legado de educação que eu tô deixando pro meu filho. O cara tem quase 20 anos e ele ter a noção da divisão, do compartilhamento. Por mais desafios que a gente tenha, que a gente enfrente, de rebeldia de adolescência, de entender, de ser birrento muitas vezes, são essas pequenas coisas que a gente percebe o quanto é importante o exemplo da família. Eles, tudo que um compra, lembra do mano. Vou levar isso para o mano.
vou guardar isso para o humano. Se a gente compra um, ele divide aquele um com o humano dele. Eles sabem que sexta-feira é o dia da besteira. Eles negociam durante a semana, gente. Isso para mim, depois rezar o marido sem eles verem, para a gente não ter autoridade. Mas isso eu acho um barato. Eles negociam durante a semana se eles podem comer alguma besteirinha. Porque o Kaique já sabe que sexta, sábado e domingo é o dia que ele pode ir lá. E quando eles têm alguma coisa diferente, querem comprar alguma coisa que tem mais valor, eles perguntam se tem dinheiro, se dá para comprar ou se tem algum dia que pode se comprar. Isso, para mim, é exemplo real da educação dos meus filhos. A preocupação com o outro, a preocupação com o limite. Ok, é difícil, não, mas nas pequenas coisinhas a gente sabe que isso tá, e que lá na frente isso vai ficar para eles, que eles vão multiplicar, né? E aí o entendimento, o difícil da busca. A gente sabe que a gente acostuma mal, a gente sabe que muitas vezes a gente entrega com facilidade algumas coisas dentro de casa, porque o que a gente teve dificuldade no passado, a gente quer compensar com os filhos, e a gente sabe que isso gera um mau costume, né? E aí a questão, eu quero ter meu dinheiro, eu quero ter meu trabalho, mas eu faço como para conseguir isso? Eu realmente me esforço, isso não é só de casa, isso a gente percebe muito conversando com outras famílias. Tá, então eu quero ter meu dinheiro, mas eu tenho tudo dentro de casa, eu quero ter meu dinheiro, mas qualquer coisa o pai e a mãe vão ali e me suportam, me amparam. E aí fica naquele... Nós, quando entramos na idade dos 15 anos, a gente já começou naquela loucura na nossa geração, já de procurar fazer dinheiro, levantar alguma coisa, de que jeito era para eu poder ir trabalhar. Então, é duas linhas muito tênues mesmo, né? A gente saber o quanto cuida, a gente vai errar. Às vezes eu recebi um texto sobre os erros da nossa geração, né? Os jovens, quantidade de frustração. Mas hoje em dia tudo se recrimina, é uma palmada, a gente não pode, a gente tem que ser amigo dos filhos, até quanto de grau eu tenho que ser amigo dos meus filhos, eu diferenciar o limite de que eu sou pai e mãe, sou eu que tenho a voz ativa dentro de casa, e que tudo tem que ser uma negociação e não uma imposição do filho pelos pais, para os pais. E hoje em dia a gente percebe essa tentativa de mudança de papéis, né? Eu imponho o que eu quero, eu ameaço o que eu quero para eu conseguir me vitimizando ou fazendo chantagens, né? Não, os pais precisam ser pais. Amigos, a gente cria, né? As relações, elas se criam, né? Mas olha só, uma coisa que é importante. O que existe numa relação de amizade, que existe numa relação entre pais e filhos, que é importante a gente compreender. A relação, ela é baseada no quê? No afeto, no amor, né? Então, assim, o ser amigo, pais serem amigos dos seus filhos. Amigos se amam, né? As pessoas que são amigas de verdade gostam umas das outras, né? Assim como os pais amam seus filhos. Então, é importante que se estabeleça essa relação, que a relação, ela é afetiva. Então, eu não posso ser amiga do meu filho, eu preciso ser mãe do meu filho, né? Ele precisa entender que existem regras, que precisa existir respeito, né? Que existe momento para que as coisas aconteçam, e eu, como uma pessoa com mais experiência, é quem vou mostrar, né? Aquilo que realmente pode ser certo ou errado, né? O amigo é alguém que está de igual para igual, né? Alguém que está aqui do lado. Então, assim, é diferente. Por isso que as relações, elas precisam realmente, assim, ó, a gente precisa resgatar realmente hierarquias, porque o que a gente tem visto, né, hoje em dia, eu vou falar de uma situação recente que aconteceu aqui, e que eu digo assim, talvez a gente, quanto sociedade, quanto humanidade, a gente esteja perdendo mesmo, né? A gente teve o assassinato, então, de duas pessoas dois jovens, né, que foram esquartejados. Um, inclusive, foi assassinado aqui em Farroupilha, e a cabeça foi encontrada
em Caxias do Sul, né, dentro de um saco de lixo, e uma outra pessoa que foi esquartejada e colocada dentro de uma mala e foi encontrada em Farroupilha. Aí eu vou falar para vocês assim, sintam o nível da crueldade, tá? E as pessoas que cometeram esse crime, a mais velha tinha 24 anos, a líder, uma mulher do grupo, 23 anos, e um menino, 19 anos, se eu não estou enganada, e o outro 17 anos, responsáveis por ter feito isso, tá? Ah, sim, além disso, esse que a cabeça foi encontrada fora, ele foi carbonizado dentro de um carro. Então, entendam em que ponto se chegou a questão assim, ó, a hierarquia, ela tem que existir. Pai e mãe precisa estar presente, sim, pais olhem pelos seus filhos, tá? Porque a partir do momento em que eu não respeito a lei, eu não respeito a ordem, eu não respeito ninguém, eu crio uma sociedade perversa. E quando eu crio uma sociedade perversa, se eu não gostar de ti, eu vou e eu te mato, né? Se eu quiser alguma coisa, eu vou entender que aquilo tem que ser meu de qualquer jeito, não importa de qual forma vai ser. E eu vou fazer de tudo para ter aquilo. E o mundo não é assim, né? Então é por isso que assim, ó, eu insisto e eu trabalho muito isso no meu dia a dia, em que assim, ó, sim, sabe, respeitar pai e mãe é regra básica de vida, de convivência, respeitar professor, né? O amor ao próximo, a natureza, o cuidado, né? Tudo isso, gente, isso é necessário para nós como seres humanos, para que a gente possa conviver sim uns com os outros, né? Ai, guria, nossa, que história. Tu falou muito da questão do ser humano como um ser social, e de repente essa falta de hierarquia que já começa dentro de casa, falta de frustração, né, de lidar com a frustração, que muitas vezes, eu acho que vem um pouco disso que a Vivi falou, né? As gerações, elas vão, na verdade, tentando, de alguma forma, achar erros nas anteriores, né? E fazer algum tipo de correção, porque eu acredito que deveria ter sido melhor para mim, né? Quando a gente fala assim, eu compro para o meu filho o que eu não ganhei, não necessariamente a gente deveria fazer isso. Eu até falo aqui em casa, às vezes, eu até busco... Oi, Vivi, voltou. Eu busco, às vezes, olhar o que eu gostaria de ter tido e se aquilo faz sentido para minha filha ou não, de repente, não faz, assim, comprar daqui a pouco um brinquedo que para mim era um sonho de consumo, mas para ela não faz sentido, ou eu observo quando ela tem algum brinquedo que ela quer muito, eu tento entender de onde vem esse quer muito, porque querendo ou não, ela tem sim a exposição de rede social, no caso do YouTube, de propagandas, alguma coisa assim, e a gente tenta vencer uma etapa do mundo comum, né? Mas todo mundo tem. Porque eu sempre ouvi isso da minha mãe, que ela não era mãe de todo mundo, então não me interessa todo mundo. Aí sempre vinha junto, né? Se todo mundo se jogar na ponte, tu também vai te jogar na ponte? Aí eu dizia, opa, acho que não. Então, lembra que tu não é todo mundo. Até eu falei para minha filha esses dias que tem aquela boneca, as LOLs, aquela das bolinhas, né? E aí eu não me lembro que ela falou uma coisa assim sobre ela ser comum, dela ser mais uma, ela enquanto pessoa criança. E aí eu brinquei, eu falei para ela assim, não, minha filha, na verdade, o que tu não entende é que estas bonecas são comuns. Tu vai achar elas em várias lojas. Tu é uma boneca rara. Tu é uma peça rara, porque só existe uma no planeta. Não existe várias iguais a ti. Então, né, no sentido de tu te valoriza. Se realmente tu quiser aquilo, a gente vai construir de uma forma para tu ter, né? Mas não é assim, bate pronto, pediu, levou, ou dependendo da situação até, mas não é o padrão, né? O papo tá delicioso, eu queria ficar horas aqui, porque as conversas nesse sentido pra gente foi muito do que a gente, acho que a Vivi foi muito feliz na entrada, na abertura dela, foi um dos motivos que que nós viemos para as lives, né, abrir essa janela, porque a gente
é um ser social, a gente queria se envolver com outras pessoas, mas dentro de casa, como eu faço isso, se nós estamos em cidades diferentes, em ruas diferentes, em bairros diferentes? Então, a live, elas conversam, veio exatamente com esse propósito da gente trocar ideia, ponto de vista, e é tão bom te ouvir, assim, tu é jovem, é médica com uma formação bem forte, né, que a psiquiatria é uma especialização que requer bastante do profissional, e ao mesmo tempo tu traz assim, olha, tem que ter hierarquia sim, pais sejam pais, mães sejam mães, vó seja vó. Eu costumo dizer para minha mãe e para minha sogra, sejam vós, porque eu serei vó um dia, né? E hoje eu tenho que ser mãe, e a mãe tem que dizer não, a mãe tem que dizer que tem horário para dormir, a mãe tem que dizer que tem horário para acordar, que tem tarefa para entregar, tem que tirar alguma coisa, né? Fazer o que a gente fala, né? De tirar algum equipamento ou fazer alguma ascensão ali na situação de não entregar aquilo que ela tem que entregar. Esse é o nosso papel de mãe. Então, eu estou muito feliz de ouvir isso de ti, quer dizer que a gente está no caminho, né? Vamos junto, que a gente vai ser muito forte. Eu já quero te agradecer muito, Verônica, porque eu sei que a tua agenda é muito cheia, em especial com esse mundo louco do jeito que ficou, com a pandemia, isolamento, uns para lá, uns para cá, aflorou muita coisa que a gente sentiu e está sempre buscando alguma coisa assim para ficar melhor, para se fortalecer, porque a gente acredita que a gente tem um planeta maravilhoso, a gente tem pessoas maravilhosas. Temos. Eu acredito que tem mais gente boa do que gente ruim nesse planeta. Com certeza. E depois, quando eu te agradeço muito teu espaço, teu tempo, e depois se tu puder deixar alguma dica para a gente lidar com isso, porque diz que tem uma tal de uma segunda onda, e nananana, então quer dizer que vai alongar um pouquinho mais essa história aí. Deixa alguma coisa para a gente, um tema de casa. Tema de casa. E a gente volta daqui a uns meses, sei lá, para a gente ver se a gente fez esse tema de casa, pode ser? Pode. E eu vou dar uma dica excelente para vocês, porque assim, ó, super funcionou com vários pacientes meus, tá? Tem pessoas que passaram por essa pandemia, assim, de uma forma fantástica, e que eu digo assim, ó, aprendam a descobrir dentro de vocês valores, forças, superar algo, tá? Buscar desafios, porque o que eu aprendi, assim, com tudo isso, o que os meus pacientes trouxeram? Olha, nunca na minha vida antes eu consegui parar e fazer uma coisa por mim. Eu queria muito aprender a tocar violão, e eu aprendi a tocar violão, assim, ó, fui ali na internet e tal, fiz. Eu queria ter feito tal coisa, né? Consegui, nesse período, buscar algo que agregou para mim, eu como ser, não só necessariamente a gente enxergar aquela questão profissional e tal, da gente se voltar para dentro da gente e descobrir, né, quem sou eu, que valores que eu tenho, o que eu tenho de bom, de que forma eu posso contribuir primeiro para o meu bem e depois para o bem-estar do outro, né? A gente descobrir potencialidades dentro da gente que possam, né, nos permitir ser alguém melhor para a gente mesmo, para depois a gente poder ser alguém melhor para os outros. Amei, amei. Muito obrigada. Então, vamos fazer isso, já vamos anotar. Anota, e daqui a pouco a gente volta para falar de novo e para descobrir o que a gente fez. A gente venceu um grande desafio. Tínhamos muita vontade de vir para frente das telas aqui e falar sem grande medo, né? Porque, não, quer dizer, medo tem, tá? A gente sempre fala isso, né, Vivi? O medo às vezes é gigante, dói a barriga, chega a dar uma coisa assim, um calor, mas a coragem e a vontade daqui a pouco de se superar é isso que nos fortalece com certeza. Já pensei, mas eu já vou pensar em outro já vou pensar em outro. Isso aí, vocês têm muita criatividade e eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, da gente estar podendo bater esse papo, né, porque eu digo assim, quanto mais informação a gente pode estar levando e quanto mais a gente pode estar mostrando para as pessoas, né, que viver bem, ter bem-estar, tudo isso não depende de dinheiro, não depende de status social,
social, não, depende muito, assim, da gente fazer pela gente, de buscar bem-estar, né, da gente se voltar para dentro da gente, isso vai trazer muita alegria, né, e muitas realizações, e da gente valorizar cada vez mais coisas básicas da vida, como amigos, família, as nossas relações, né, o poder dormir, acordar todos os dias, o poder comer e ser feliz por, né, estar fazendo uma refeição, coisas básicas, assim, né, então, que eu digo que parece ao mesmo tempo banais, mas que trazem um retorno muito grande. Muito obrigada, meninas, pela oportunidade. Brigadão, Verônica. Obrigada, Vivi. Sei que aí a serra já está pegando chuva. Ah, voltou. Agradeço. Fala, Vivi. Oi. Então, Oi. só tenho a agradecer. Muito obrigada, Verônica. De grande aprendizado, esses teus compartilhamentos, a tua humildade de vir e falar. Tua fala é sempre muito humilde. Eu sei o quanto a tua vida deve ser... não digo sobrecarregada, porque quando a gente ama o que faz, a gente não se sobrecarrega. Quando a gente compartilha, a gente só cresce. Quando a gente ajuda, a gente se engrandece e a gente se torna gigante. E é isso que eu e Camila mais gostamos de fazer. A gente, desde lá do multiplicador de treinamento, cada bichinho que a gente recebia naquele treinamento, que às vezes vinham de outras empresas com conceitos completamente distorcidos de atendimento, de cliente, de venda, quando a gente encorajava as pessoas a superarem os seus desafios, nós nos tornávamos gigantes. Nós melhorávamos o nosso desempenho, o quanto a gente podia, porque a endorfina que tu falou lá no exercício, do exercício físico, esse que a gente desenvolve, que ela vem e aparece, todo treinamento que a gente faz, não só físico, mas o mental, quando a gente pode fazer aquilo que nos traz benefício, a gente só consegue oxigenar e trazer mais ideias boas. Quando a gente está com o nosso bem-estar, quando a gente encontra algo que traz bem-estar, nós estando bem, a gente consegue ver possibilidades alternativas para ajudar outras pessoas também. Eu voltar a caminhar, eu acordo 6 horas da manhã todos os dias, no máximo 6h30, eu tô caminhando, eu caminho em média 6 quilômetros por dia, e isso só me dá mais vontade. Às vezes eu vou dormir 2 horas da manhã, 6h30, eu tô acordada, porque o meu corpo já sente a necessidade de caminhar de novo. Eu sinto bem-estar o dia inteiro, eu sinto pique para fazer as coisas o dia inteiro bem, eu não me sinto cansada, por mais que às vezes a perna... Fim de semana agora eu acordei com cãibra na perna, não gritei, mas no outro dia eu estava em pé de novo, alongando e caminhar. Eu não vou me vencer por essa cãibra, eu vou esticar essas pernas. E eu tô lá. Propor o desafio pessoal para mim está sendo isso. Eu olhava a escadaria do Parque dos Macaquinhos e dizia, eu não vou conseguir subir essa escadaria, eu já estou subindo a escadaria também, descer essa escadaria do Parque Isso pequena, aí. vou chegar naquela grande, Verônica. Tu que é daqui, tu sabe qual é a grande que eu tô falando, né? Sei qual é, vou te esperar lá em cima. Janeiro, tô subindo aquela grandona. Muito bom. Show de bola. Correndo a pequenininha, eu vou subir correndo aquela grande ali também. E sobre o medo é algo que é surpreendente na vida das pessoas. Se a gente souber lidar com o medo, ele só nos protege, ele não nos acovarda. Muito obrigada, Verônica. Assim, foi de grande valia, né? A gente tem que saber lidar com medo para nos proteger. Muito obrigada. Vida longa ou Elas Conversam, vida longa aos teus projetos. Quarta-feira a gente está de volta porque elas conversam. Obrigada, meninas. Obrigada.